A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 5, onde conta a história da cura do paralítico do tanque de Betesda. Gostaria de pontuar algumas situações aqui que culminaram nesse evento. O primeiro deles é o fato de Jesus estar subindo a Jerusalém em ocasião de uma festa de costume dos judeus. E aqui, note que não vai ser mero tradicionalismo, haja vista que as festas judaicas eram festas históricas que tinham a ver com a história de Israel e os feitos de Deus no meio do seu povo. E isso era exigido até pelo próprio Deus para que se fizesse. Veja, Deus está pedindo ao seu povo que comemore, festeje. Capítulo de número 16 do livro de Deuteronômio está registrado: todo judeu deveria se apresentar diante do Senhor em ocasião das festas de pães asmos, festa de semanas e festa dos tabernáculos. Veja que um dos versículos que falam do pedido e da exigência de Deus para que se festejem em razão dessas festas havia uma importância, havia todo um significado, havia a história contada, e cada vez que se contava a história se lembrava do evento de Deus, e por causa desse evento se comemorava e se glorificava o nome do Deus que tinha feito todas aquelas obras. Olha que coisa interessante, a Bíblia nos ensina que Deus faz coisas maravilhosas na nossa vida, e isso deve ser comemorado, e isso deve ser festejado, e isso deve ser dado gratidão e louvores ao Deus que faz essas coisas. Deus estende as tuas mãos todos os dias sobre as nossas vidas. Diz a Bíblia que Ele que dá o sol e a chuva para justos e injustos. É Ele que nos permite deitar e é o mesmo que nos faz levantar. Todos esses motivos e muito mais são razões de festejarmos, glorificarmos ao Deus que faz isso na nossa vida. Israel tinha todo motivo para festejar grandes obras, e às vezes deixamos de comemorar eventos especiais, oportunidades divinas na nossa vida, porque damos vazão a momentos complicados e mais difíceis da nossa vida. E isso não deve se fazer, mesmo que a situação não seja das melhores. Lembremos que o Deus que fez obras grandiosas é o mesmo que ainda faz e continuará fazendo. Por isso nós devemos glorificá-lo, devemos nos alegrar com Ele e devemos festejá-lo, porque Ele fez, mas pode ainda fazer e vai fazer ainda. Esse é um dos motivos que Israel estava comemorando. O Deus do passado era o Deus do presente, e Ele deveria ser celebrado e contado a sua história. A própria Bíblia Sagrada diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O fato de fazer a lembrança e comemorar isso já é um motivo que nos fortalece para vencer mais batalhas diárias, mais situações diárias, e que aquilo não é o nosso fim, mas é apenas uma nova oportunidade de um novo motivo para comemorá-los, porque Deus que fez as obras, Ele continua fazendo. Eu gostaria também de dizer que quando Jesus chega em Israel, chega em Jerusalém, Ele vai em direção à entrada. E em Jerusalém haviam pelo menos 10 portas, 10 portais que serviam de entrada. Não era costume, quando se construía uma cidade antiga, ter praças. Os seus lugares de encontro eram as portas de entrada. Os lugares, às vezes, de negócio eram as portas de entrada. Jesus foi em direção a uma dessas portas, em direção a uma desses portais. As portas de entrada eram tão importantes que, se houvesse uma invasão daquela cidade, o fato dela passar na porta quer dizer que ela conquistou aquela cidade. Veja, Jesus
está indo e parece que ele está dizendo: estou indo para conquistar, estou indo para vencer. Eu quero deixar uma palavra profética para a sua vida. Deus, Jesus, está indo em sua direção para conquistar algo novo para a sua vida, para decretar algo novo para a sua vida, para abrir uma porta nova para a sua vida. Eu gostaria de dizer que Jesus estava indo em direção de uma daquelas portas e cada uma delas tinha nome, mas Jesus escolheu uma que se chamava a Porta das Ovelhas. Bem, é muito interessante ele ter escolhido essas portas, essa porta em específico. E qual a importância dela? Essa porta era a porta que entrava os animais de abate. Toda ovelha passava por essa porta, que era muito pequena e muito estreita. Ela era lavada e purificada para que se fizesse o sacrifício depois de purificada, para se apresentar a Deus, para pedido de perdão, para ser aceito diante de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus escolheu uma porta com muito significado. A Porta das Ovelhas, quando foi construída por Neemias, o Israel deveria se achegar a ela e apresentar-se um sacrifício de reconciliação. Eles estavam no exílio por ocasião do seu pecado. Agora Deus permitia que eles retornassem. Eles deveriam apresentar um sacrifício pela Porta das Ovelhas para ser recebidos em conciliação com Deus mais uma vez. E Jesus está indo em direção à Porta das Ovelhas, não para apresentar, mas para ser o sacrifício da reconciliação do homem com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele não só está indo lá para uma reconciliação, ele é o canal da reconciliação, o elo de ligação do homem com Deus. Ele é a ovelha, ele é o sacrifício puro diante de Deus, o sacrifício aceitável, para que por nós seja oferecido e nos reconcilie com o Pai, nos reconcilie com Deus. Ele não só é ovelha, diz a Bíblia Sagrada, ele dizendo, o Senhor Jesus: eu sou a porta, quem passar por mim passará e encontrará pastagem. Jesus não só é ovelha, mas ele é a porta que nos abre para ser ovelha do seu aprisco. Ele é a porta que nos dá uma vida melhor. Se não há pastos verdejantes nesse momento, passe por Cristo, que ele vai ter pastos verdejantes para a nossa vida. Note que há um porém. Todo começo é difícil. Para Israel voltar e passar pela Porta das Ovelhas era um recomeço. E todo recomeço é complicado, é difícil, não é simples, mas vale a pena. Note que a Bíblia Sagrada diz que apertada é a porta que conduz à salvação. Não é fácil, não é descomplicado, mas vale a pena, porque conduz à salvação. Jesus passou pela Porta das Ovelhas. Agora, o que me chama a atenção é que depois que ele passa como ovelha, quando ele chega e entra em Jerusalém, ele não vai ao local das festividades, ele vai ao tanque chamado Betesda. Betesda quer dizer, no seu significado, casa de misericórdia. Bem, e quando você chega em Betesda, lá está um grande tanque, uma piscina, com um desenho emblemático na frente de um anjo, em que se acreditava e se dizia que um anjo descia de tempo em tempo, tocava nas águas e elas se movimentavam, e qualquer que se atirasse nessas águas seria curado de qualquer enfermidade. E ali tinha muitos enfermos, e ali tinha todo tipo de enfermos, e quem sabe pessoas de classes sociais, pessoas que estavam ali e levado por outros, por seus familiares. Quem poderia pagar por um cuidador para estar com o enfermo, pagaria, mas havia situações precárias
de pessoas que não poderiam pagar por um cuidador e nem poderia estar ali com seu familiar, com seu parente, por conta de ter que trabalhar, de ter que sobreviver. E algumas pessoas ficavam ali em estado de abandono, como é o caso do registro aqui no capítulo 5 do Evangelho de João. Havia um homem ali que havia 38 anos que estava esperando para receber cura, e seu estado emocional já estava destruído, seu estado emocional já estava totalmente deplorável. Como você pode dizer isso? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus chega naquele lugar que tem por nome e significado casa de misericórdia, mas que mais parece casa de abandono, casa de desolação, e vê aquele homem. Jesus conhecia a história dele, que ele já estava há muito tempo naquela situação. Então pergunta para ele: tu queres ser curado? E ele dá uma palavra que era a condição da sua alma: Senhor, não tem ninguém que me ajude a pular nas águas quando elas se movimentam. Ele se sentia abandonado, ele se sentia totalmente desolado, jogado ali e esquecido. Mas para esse dia chegou Jesus. Jesus não só foi em direção à festa, Jesus não só foi e se apresentou na porta das ovelhas, mas ele fez isso para ir em encontro a pessoas que se sentem desoladas, abandonadas, jogadas numa casa que às vezes parece de misericórdia, mas é uma casa de abandono. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, se você se sente abandonado, desolado, perdido na enfermidade, na sua vida particular, ou com questões familiares, no casamento, filhos. Mas acredite numa coisa: como Jesus saiu em direção a uma festa, ele não ficará satisfeito em festejar se ele não alcançar a sua alma e curá-la do sentimento de abandono, de depressão. Ele não fica satisfeito se ele não estender a tua mão sobre ti e te oferecer uma oportunidade. Mas a oportunidade que Jesus deu a ele: homem, levanta, toma a sua cama e anda. Deixa-me te pontuar uma coisa: o Senhor tem mudança de vida para você. O Senhor tem milagre para a sua vida. Ele pode curar a enfermidade. Ele pode mudar histórias familiares. Ele pode mudar histórias financeiras. Mas Ele dá uma palavra: obedecê-la é conosco. Ele diz: levanta, levanta. Quer dizer, não aceite a sua situação. Eu sou a cura, eu dou a cura. Então, ouça a minha voz e venha na direção dela. Levanta-se. 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 Você não pode ficar aí com um estado de abandono. Você não pode aceitar esse estado de isolamento. Mas não tem ninguém que me ajude a chegar no tanque. Mas não tem ninguém que me apoie. Você só precisa de crer que o Senhor é por você. Você não precisa de uma multidão. Você só apenas precisa acreditar que o Senhor tem uma palavra não só de vitória, mas de mudança de vida e de salvação para você. Em nome de Jesus, eu levanto a minha voz para dizer para você uma palavra profética: o Senhor vai mudar a sua história, o Senhor vai te dar cura, o Senhor vai mudar a história da sua família. Mas levanta-se, produza um movimento. E você pode estar se perguntando: como não é Deus que faz o milagre? Ele já fez, mas você precisa perceber que já aconteceu. Por isso que Jesus falou: levanta-se, levanta-se, levanta-se. O fato não é Jesus fazer um milagre ou não. O fato é você perceber que um milagre já aconteceu. Basta simplesmente você acreditar, perceber e se movimentar para ver que tudo o que deve acontecer, Jesus já está fazendo. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas que me ouvem. Deus, a todos que receberam, eles são curados
na sua alma e no seu corpo, no seu casamento e nas suas finanças. Deus, que elas não só recebam curas nesse nível, milagres criativos, quem sabe milagres, curas de cegueira, de órgãos internos, dos ossos, de câncer. Elas estão sendo curadas de paralisia, estão sendo curadas, meu Senhor, estão voltando a andar, a enxergar, a escutar, a falar, mas estão sendo curadas também da depressão, de problemas familiares sérios, estão sendo curadas no casamento. Não só isso, que elas encontram uma motivação maior, que o Senhor é a ovelha que deu a vida por nós, para que recebêssemos reconciliação com Deus Pai. E a reconciliação nos dá a salvação, não somente o milagre. Eu abençoo essas vidas em nome de Jesus.